De água, Heráclito achava que era feito de mudança, o Parmênides achava que era feito de estabilidade, Demócrito achava que era feito de átomos e assim por diante. Aristóteles aí aparece, faz uma análise de toda essa turma, como vocês já perceberam, e acaba dizendo o seguinte: olha, na verdade a gente tem que entender o mundo um pouco mais amplamente do que isso. E ele então está aos pouquinhos aqui nos mostrando que há substâncias que são do mundo sensível e há substâncias que são do mundo não sensível. Essa substância do mundo não sensível é um dos assuntos da nossa noite de hoje. São substâncias eternas. E aí então se elas são eternas, elas são necessariamente mais altas do que as substâncias do mundo sensível. Se isso é assim, então as substâncias eternas de alguma maneira subordinam essas aqui de baixo. Então o que Aristóteles foi fazendo é, na sua própria obra, separando física de metafísica, ficando a física com os fenômenos do mundo sensível e ficando a metafísica com os fenômenos do mundo suprassensível, digamos assim. Se você também prestar atenção nessa diferença que Aristóteles faz, com essa diferença, ele inventa as ciências todas. Porque Aristóteles é, sobretudo, um escritor, um filósofo, descritor da natureza. Então ele mesmo se divide em dois Aristóteles. Um Aristóteles que acaba tendo um negócio chamado filosofia, que é a busca das causas primeiras, portanto, a filosofia acaba se confundindo mais ou menos com a própria ideia de metafísica. E isso que nós chamamos de buscar as causas dos fenômenos do mundo sensível acaba sendo a ciência. E é muito importante entender essa distinção, porque é Aristóteles quem inventa as ciências. E no livro A Física de Aristóteles, que é um livro que vocês não conhecem, embora muita coisa do que eu tenho falado aqui vem da física, nesse livro A Física, que foi escrito antes da metafísica, Aristóteles, o problema desse livro é que não tem uma boa tradução portuguesa. É uma desgraça, sabe, pessoal? Porque o Platão está todo ele traduzido pelo Carlos Alberto Nunes, e a Universidade Federal do Pará, quando lhe dá na telha e tem boa vontade, vai produzindo aí a reedição. Tanto é que, sábado passado, eu usei lá no curso nas expedições, nós estudamos o Banquete de Platão, e usei uma tradução do Carlos Alberto Nunes, que é reeditada pela Universidade Federal do Pará, que se fizesse só isso na vida já teria justificado a sua existência. Mas o problema é que eles lançam devagar, eles lançam pequeníssimas quantidades, e é difícil conseguir comprar. Eu diria que aqui em Curitiba o melhor jeito de comprar é você ir naquela livraria que tem ali no edifício Dom Pedro I, ali da reitoria, onde era antigamente o curso de economia, e ali embaixo tem uma livraria que trabalha só com editoras universitárias. E ali eu diria que é o jeito de perguntar o que é que pode comprar de Platão, editado pela Universidade Federal do Pará. Que são traduções maravilhosas, feitas pelo Carlos Alberto Nunes, maravilhosas, magníficas. Mas o problema de Aristóteles é que nós não temos o Aristóteles traduzido em português. Agora, em Portugal, nesse momento, existe um programa lá que está em curso. Eles estão traduzindo Aristóteles inteiro, lá em Portugal. Mesmo sem esse programa, eles fizeram muito mais do que nós. O que você tem lá em Portugal? Você tem o Pinharanda Gomes. Pinharanda Gomes é um português, tradutor de Aristóteles, que é ótimo, viu? Magnífico. Pinharanda Gomes. Onde você encontra o Pinharanda, sabe esses livros baratos da editora Abril? Capa vermelha, que são coleções dos pensadores. As traduções do Aristóteles desses livros, algumas são do Pinharanda Gomes. O que é uma coisa boa, porque o livro custa R$5 por aí. Você compra um novo, assim, zero, por R$5. É um negócio desprezado aí nos sebos até, porque é um livro meio assim, entende, né?
E o Pinharanda Gomes é esse tradutor português, que é de altíssima qualidade. E aqui no Brasil você tem o Mário da Gama Cury, que traduziu a Política Ética Nicômaco, as duas traduções feitas pela Universidade de Brasília, as duas traduções indisponíveis. Aí no sábado passado, o Anatoly, que frequenta lá o curso, me contou que parece que agora estão reeditando as duas. Aí você tem esse autor aqui, esse Edson Bini, que traduziu uma meia dúzia de livros, mas vocês já entenderam que ele não é o melhor tradutor possível, né? Ele não é um tradutor como os nossos sonhos iriam mais ou menos imaginar, porque ele é ele não tem habilidade linguística e ele é muito econômico nos comentários, precisaria ser muito mais comentarista do que ele é, de modo que essa tradução aí é meio burocrática, mas é a única disponível de fato, porque a outra, que é maravilhosa, do Giovanni Reale, que na verdade é uma tradução do italiano, ou seja, já tem duas traduções, e isso é o defeito que ela tem, porque ela traduziu do espanhol, do grego para o italiano para o português. Mesmo assim é muito melhor que essa aqui, com a dificuldade que comprar os 3 livros custa, sei lá, 600, 700 reais, 800 reais, ficaria muito caro. São 3 volumes, e esse é o problema pelo qual nós não optamos por ela, porque na prática ia ser bem pouco prático. Na prática ia ser pouco prático. Né? Até que eu posso falar assim, né? Então o problema do Aristóteles é que há aí essa pobreza de traduções. Não há um livro que você possa comprar, como esse que eu tenho da Universidade de Princeton, que na verdade é a edição de Oxford, inglesa, em que você tem toda a obra traduzida, toda, do primeira à última linha. Então 2 volumes, que aliás custa bem barato, custa R$90 cada um, se eu não me engano. Na Cultura em São Paulo tem. Você compra toda a obra de Aristóteles por R$180, sem comentários, né? É só a obra pura. Mas no inglês claríssimo, maravilhoso, e que é onde eu, de modo geral, conheci as obras todas antes, né? Então, o problema Então, isso tudo que eu estava explicando para vocês aqui no livro de Física, de Aristóteles, ele criou, no livro de Física, essa conversa toda foi porque eu tinha dito que não há nenhuma tradução boa, não há nenhuma tradução em português do livro Física. Esse inglês é a Universidade de Oxford? A tradução original é Oxford, daí ela andou passando. A que eu uso é com a marca da Universidade de Princeton, nos Estados Unidos. Mas é a tradução de Oxford, não é uma tradução própria. É o Ross. Não só o Ross, né? É uma edição editada pelo Jonathan Barnes. Jonathan Barnes é um estudioso de Aristóteles importantíssimo. Aliás, tem um livrinho chamado Aristóteles, do Jonathan Barnes, em português, um livrinho de bolso, altamente esclarecedor. Se vocês acharem, comprem, custa baratinho. Como é que é? Jonathan? Barnes. Jonathan Barnes. Barnes é Bravo, Alfa, Romeu, November, Echo, Sierra. Barnes. Jonathan Barnes. Ele é o editor da obra, do conjunto da obra em inglês. Barnes. Essa é a tradução da Universidade de Oxford. Nem todas as traduções são do Ross. O Ross é o maior tradutor de Aristóteles que tem em língua inglesa, moderna, né? Qual é o Barnes? Perdão? Qual foi o livro desse autor? Chama-se Aristóteles. É um livrinho de bolso em que ele vai explicando os principais conceitos, capítulo a capítulo. É um livrinho muito esclarecedor, muito bem feito. Você compra por aí no comércio de livros. Então eu estou contando para vocês que quando Aristóteles, na verdade, com esse livro que está aqui, ele faz uma coisa extraordinária. Esse livro vem depois da Física, né? Até mesmo na sequência de realização. Mas ele é o livro que finalmente Aristóteles separa o que é filosofia do que é a ciência. É por isso que o próprio livro chamado A Física é mais do que um livro sobre a natureza, é um livro que é uma metodologia geral das ciências. Por exemplo, você pega tudo que se sabe sobre alquimia, todos os princípios operacionais da alquimia, estão todos lá na Física de Aristóteles. Isso apenas ressalta o que eu já disse a vocês várias vezes, de que nenhuma outra pessoa teve um impacto tão extraordinário no mundo das ideias como teve Aristóteles. E Platão é um gigante.
Mas Aristóteles está num patamar acima, porque Aristóteles foi um sistematizador, e Platão não. Platão escreveu não sabe quantos diálogos de verdade, porque só tem 26 que são legítimos, unanimemente legítimos. Sábado, depois do curso, eu li Hípias Menor, porque eu estava com curiosidade para ler aquilo, eu não tinha lido ainda, e por coincidência, né, tem umas coisas que a intuição resolve, né, tem uma ligação com o nosso dia de hoje, de Hípias Menor, e aquele Hípias Menor, ele é duvidoso de autoria, de fato é um pouco canhestro mesmo, sabe? Então você percebe, né, que o Hípias Menor há um certo cabimento de você achar que ele é duvidoso. Há uma certa canhestrice, assim. Você sente que ali não pode ser o Sócrates, não pode ser o Platão do banquete falando com as pessoas, né? Está abaixo do padrão de qualidade dos outros. Hípias Menor. Todos os diálogos platônicos têm o nome de alguém que é um interlocutor daquele diálogo. Os diálogos platônicos são profundamente literários, é facílimo de ler Platão. Aliás, uma das ideias, eu acho que não dá para fazer porque não vai ter público, mas uma das ideias, quando terminasse esses 100 livros, daqui a 2 anos, era fazer os 26 livros de Platão cada 15 dias, na base daquele programa lá, né? Mas eu acho que não haverá público para tanto. Acho difícil arrumar gente para viabilizar uma coisa dessa. 26 vezes Platão. 26. Apesar de que todos os diálogos são tão interessantes, porque não sei se tem 26 pessoas. Faz uma enquete, não. Porque, pois é, mas aí que está, né? O jeito era fazer aquele passeio total para o Platão, mas ia demorar 1 ano para fazer, né? 1 ano e meio para fazer os 26 livros na mesma base quinzenal que a gente faz lá esses livros. Naquele esquema. Porque ler um por um não dá, porque aí vamos demorar muitos anos. Mas naquele esquema aqui? Não, como a expedição... Não, o esquema de sábado. Em vez de ter cada 15 dias um livro diferente, teria um diálogo platônico. Como nós fizemos sábado passado com o banquete. Lá já teve 3 diálogos platônicos. Teve a Apologia, que não é bem um diálogo, é muito mais um relato jornalístico da morte de Sócrates. Teve Fédro e o banquete, que está associado a Fédro, porque essas 2 obras fazem parte da mesma família, digamos assim. Né? E faltou Protágoras, que também faz parte da mesma família, mas esse não está previsto. Se eu não me engano, só tem mais a República previsto lá, naquela base de ter um resumo e discutir durante 4 horas. Que fazer aqui demoraria muito tempo, tá? Ficaria muito longo. Ficaria muito longo. Mas também é uma opção, de repente, fazer aqui uns 10, 15, sei lá. Agora... Fazer o formato de lá? Aqui, na segunda. Fazer o formato de lá aqui, mas aqui o problema é o seguinte, aí tem que abandonar o curso lá, porque eu não consigo produzir 2 livros novos por quinzena. É impossível, porque eu fico uma semana em São Paulo, uma semana no interior, tenho todos os outros compromissos, tem todas as leituras pendentes, não dá para fazer. Eu não consigo. A minha capacidade de trabalho, digamos, de produzir livros novos, é mais ou menos limitado a 2 por mês. Produzir naquela base, com resumo, compreenderam? Aí é complicado, porque para falar com vocês um dia ter uma reunião sobre um capítulo aqui do Aristóteles, eu trabalho um dia e resolvo. Agora, para fazer o resumo, dá um trabalho infernal, você não sabe o trabalho que dá aquilo. Porque é um trabalho, para mim, muito difícil, porque eu não tenho vocação literária. Então eu tenho que escrever um negócio que faça sentido literário e não perdendo os principais detalhes, não perdendo as principais riquezas. É complicado fazer aquilo. Tente fazer um dia para você ver só como é difícil. Tá? Olá, tá bom, é difícil. Então não dá para manter 2 cursos naquela base simultaneamente. Por exemplo, os que eu faço no interior, Londrina e Paranavaí e São Paulo, são todos repetições dos que eu faço lá no programa Mãe. O programa de sábado é o programa Mãe. É dali que começam todos os livros, todos começam ali. Aí os que eu faço fora, eu faço apenas repetindo. Nunca é um livro novo. Esse mês agora passado, retrasado, que eu tive que preparar A Terra Arrasada, do T.S. Eliot, para um outro curso que eu dei,
já foi terrivelmente difícil de conseguir fazer, porque eu tive que fazer todo o trabalho interpretativo de uma poesia bem complicada, que é a Terra Arrasada, The Wasteland, né? The Wasteland. Terra Gasta, para ser mais preciso, né? O melhor de todas as traduções seria Terra Gasta, uma pessoa magnífica, mas ao mesmo tempo que magnífica, é bem difícil, muito simbólica, talvez uma das mais difíceis poesias que você possa imaginar como interpretação. Então, de fato, eu tenho que optar por um único curso de livros novos na base, no modelo de lá. Então, não sei o que fazer, seja como for, aquele curso de lá dura 2 anos ainda, que é o ano que vem e o outro, porque vamos completar os 100 livros. Isso está programado. Daí para frente, a gente não sabe bem o que vai fazer. Bom, pessoal, então, né? Então, retomando o nosso curso, nós mudamos um pouquinho a nossa estratégia aqui, e vocês lembram que vocês receberam aí um documento chamado Plano Geral da Metafísica? Você não recebeu porque você não veio? Tá. Então tá, quem não esteve aí deve ter sua cópia disponível com a Patrícia ali. Plano Geral da Metafísica, Esquema Aristotélico número 24. Acho que amarelo você não tem, né? Tem? Ah, tá certo. De modo geral, a Patrícia sempre sabe quem recebeu e quem não recebeu, ela controla todo mundo. Silenciosamente, assim, ela sabe tudo que está acontecendo aqui. Né? E o Plano Geral da Metafísica, então, é um resumo de livro a livro, porque assim fica mais fácil a gente trabalhar. E nós combinamos, então, de pegar trechos agora de cada um dos livros e ler trechos para que a gente possa acelerar esse processo. Né? Então, eu apenas retomando rapidamente, sem explicar muito, o livro primeiro, você tem sempre de parênteses ali a letra grega, que indica a sequência numérica. Né? Então, o livro primeiro, Todos os Homens Tendem ao Saber, que é uma dessas coisas axiomáticas de Aristóteles. Aristóteles não discute isso, até que ele explica, né? Falou, olha, como prova disso está no fato de que, se a gente puder escolher um sentido para não perder, escolheríamos a vista. O último que nós entregaríamos, porque a vista é aquele que nos dá mais informações sobre o mundo. O saber alguma coisa é conhecer as suas causas, o que funda, causa é o que funda, o que condiciona, o que estrutura. As causas são formar o material eficiente final, nunca esqueçam isso, por favor, isso é para sempre, põe na cabeça de vocês. Né? Formal é a forma, mas forma para um grego, eidos, é o que a coisa é, do seu modo de ser. Material é do que ela é feita, eficiente é quem a fez, e final é para que a fez. A metafísica é a verdadeira sabedoria, Sofia, porque é a ciência das causas primeiras. Ele, nesse momento, já está separando a filosofia da ciência. Todas as ciências serão mais necessárias aos homens, porém superiores a esta nenhuma. Ou seja, a filosofia é completamente inútil, sob um certo ponto de vista prático, embora seja, em última análise, a coisa mais importante de todas, porque é uma espécie de realização ontológica. O ser humano, filósofo, chega ao nível mais alto de potencial humano, digamos assim. A metafísica é a ciência mais elevada porque vale em si e para si. Esse livro traz belo exemplo do método doxográfico. O método doxográfico é aquele que Aristóteles inventou, que antes de discutir qualquer assunto, ele lista tudo que disseram antes dele a respeito daquele assunto. Metodologia que é usada na academia moderna como referências bibliográficas. Né? Mas o que faz o Aristóteles é isso. Bom, antes de mim, veio aqui o Anaxágoras e disse isso. Aí apareceu o Tales de Mileto e falou aquilo. Aí o Zenão de Eleia disse outra coisa. E aí ele sempre se refere a quem acha, toda vez que ele fala assim, está falando dos platônicos. Porque, no fundo, toda a doxografia aristotélica é uma comparação entre o que diziam os pré-socráticos como um bloco e os platônicos como um bloco. Às vezes ele põe os pitagóricos junto com os platônicos, às vezes põe os pitagóricos sozinhos, como um item dos pré-socráticos. Mas é isso que ele compara, porque no fundo é isso que houve antes dele, né? Pensando bem, né? Só tinha isso mesmo. Teve todos aqueles pré-socráticos que tinham como identidade geral o fato de que eles eram todos pesquisadores de como eram as coisas na natureza, do que era feito o mundo,
e os platônicos, que são muito diferentes, e ele tem os maiores problemas, o maior problema aqui, a maior preocupação, e nunca falar mal do seu professor. Afinal, ele foi 20 anos aluno de Platão. 20 anos. Né? No final, eles se desentenderam, tanto é que a academia platônica não foi para ele, foi para o Espeusipo, e ele montou a sua própria escola, chamada Liceu, em homenagem ao Apolo Lício. Apolo Lício era um lugar lá perto de Atenas, onde havia lá um santuário ao Apolo Lício, e por isso que chama Liceu. Enquanto que a academia platônica, que durou muito mais do que o Liceu aristotélico, logo morreu, porque quando dá errado a conquista de Filipe II, depois a de Alexandre o Grande, assim que Alexandre o Grande morre, nasce uma enorme animosidade, hostilidade contra os macedônios. Né? Aristóteles não era grego, ele era macedônio, quer dizer, era de origem grega, mas ele não era ateniense, ele era estrangeiro em Atenas, tanto é que ele não serviu ao exército. Aristóteles não podia votar. Aristóteles era um meteco é estrangeiro em Atenas. E ele então, tendendo a ser perseguido, ele antes que fizesse um segundo Sócrates, né, antes que a filosofia tivesse uma segunda vítima, ele mesmo diz isso, mais uma vítima, ele foge de Atenas e vai para a terra da mãe dele, onde morre no mesmo ano. E Aristóteles não ficou, a academia ficou com um aluno, né, e esse aluno Teofrasto, ele fez o que pôde, mas obviamente que perto de Aristóteles ele não tinha a dimensão de Aristóteles, tanto é que a academia, o Liceu aristotélico, vai mais ou menos aparecendo rápido. A academia platônica não, ela só é desativada pelo imperador Justiniano em 400 não sei quanto depois de Cristo, 500 não sei quanto. Ela durou 800 anos, foi a escola que mais durou em toda a história das escolas. Nenhuma escola durou tanto quanto a academia platônica. Nenhuma universidade do mundo é tão velha quanto a duração da academia platônica. Claro que foi mudando a equipe, né? Obviamente, né? Tá? E ela, obviamente, mudou muito a natureza, quer dizer, ela foi se tornando depois neoplatônica, foi modificando, né? Quer dizer, não é a mesma coisa. Bom, no livro segundo, a pesquisa da verdade é fácil e difícil ao mesmo tempo. É o problema do morcego que não vê a luz. A coisa mais visível é justamente o que ele não vê. Nós somos como morcegos. Diz ele que é difícil por um lado e por outro lado é fácil, porque é impossível você viver sem entender alguma coisa do mundo. É impossível. Então, a ideia de que não se pode conhecer nada é uma ideia, no mínimo, se pode dizer no mínimo, muito comprometedora de quem a diz, porque a própria afirmação de que não se pode conhecer nada é um tipo de conhecimento. Você acabou de se autocontradizer. Então, é claro que a realidade não pode ser compreendida em toda a sua dimensão, mas ela pode ser compreendida parcialmente. E é por isso que é fácil e difícil ao mesmo tempo. A metafísica é a busca da verdade. Para que a verdade possa ser buscada, é preciso que as causas sejam finitas, tanto em número como em série. Porque você não pode produzir um estudo, uma especulação sobre alguma coisa que você nunca pega. Então, não é possível você estudar alguma coisa que não é capturável como objeto, porque toda a ciência, seja ciência física ou metafísica, tanto faz, tem de ter um objeto. Não há ciência sem objeto. Quem estuda alguma coisa, necessariamente. Ora, se esse objeto que você estuda é um objeto fugidio, se ele está sempre escapando da sua mão, você não estuda nada. O conhecimento é impossível se você não for capaz de ter um objeto concreto que você possa estudar. Compreendem isso? Que não é possível haver conhecimento sem um objeto determinado? Não é possível. Portanto, é preciso que as causas, aquilo que você pesquisa, seja finito e seja limitado de alguma maneira. Diga, Jorge. Como é que se aborda aí termos como fé, milagres, Deus? São todos objetos bem delimitados, mas é claro que, dependendo do que você está estudando, a sua capacidade de entender é maior ou menor, né?
Agora, como houve lá sábado uma polêmica, acho que aqui valeria a pena repetir esse assunto, porque seja o que for, seja como for, né, de certo modo é mais fácil entender a fé do que entender as formigas. Porque, embora as formigas sejam reais e concretas e mordam o seu dedo do seu pé, né, e você sinta a sua presença ali, o fato de que as formigas pertencem ao mundo sensível, porque vocês compreendem, né, que é o primeiro mundo que existe, que é esse que Aristóteles acha que é o único que existe, de fato, e é esse que Platão dizia que não existe de modo nenhum, que é mesmo apenas uma ilusão, é o mundo sensível. O que é o mundo sensível? É o mundo submetido ao devir. O que é o devir? O devir é a passagem do tempo. O que é isso? É o mundo subordinado a 3 variáveis, 3 dimensões, que é tempo, espaço e número. Esse mundo concreto do devir é um mundo profundamente irracional. É tão irracional ao ponto de que eu não sou capaz de garantir que esse mundo tenha qualquer espécie de lei. Vocês entendem que eu não posso garantir que a lei da gravidade seja uma lei de verdade? Porque como esse mundo está subordinado ao devir, como ele está acontecendo, ele não para de acontecer, quem é que me garante que a tal da lei da gravidade continuará, o tal do efeito gravitacional continuará acontecendo? Ninguém pode garantir isso. Por que eu acho que vai continuar acontecendo? Porque eu tenho uma certa série histórica que eu considero, e me parece que dentro da série histórica tende a continuar. Mas a minha série histórica, por exemplo, é ridiculamente curta. Né? A minha série histórica é curtíssima. Como eu não comecei nesse mundo, como eu não estava lá no primeiro dia, e como eu não durarei até o último, na prática, eu não sei dizer se esse mundo físico, esse mundo sensível, continuará sendo do mesmo jeito. Eu não tenho meio nenhum de garantir isso. Portanto, há alguns filósofos, começando por Aristóteles, que acham que esse mundo sensível não tem lei nenhuma. O que eu tenho, sabe o quê? O que são? Eu tenho hábitos encardidos, digamos assim, que é o conceito de hábito, né? É o conceito que é o conceito do Rupert Sheldrake, que acha que não há leis na natureza, há apenas hábitos, e esses hábitos podem eventualmente mudar. Você não tem garantias de que eles não mudarão. Quer dizer, eles estão sempre, né? São sempre possíveis, mas eles não são garantidos. Essa ideia é uma ideia tão agressiva, tão absolutamente contrária à nossa visão de mundo moderno, que é difícil as pessoas acreditarem nisso. Mas se você olha para ela 2 minutos com um pouco de calma, de raciocinando tranquilamente, você percebe facilmente que isso é assim mesmo. Porque garantir mesmo que seja uma lei, você não pode. Agora, há algum momento em que leis podem existir, ou seja, em que sejam sempre corretas? Onde é que essas leis podem existir? Só podem existir no ambiente metafísico. Porque aquilo que é metafísico não está subordinado ao devir. Não estando subordinado ao devir, é em princípio permanente. É por isso que eu tenho leis no mundo metafísico, e essas são de fato leis, e não posso falar em leis no mundo sensível aqui embaixo. Embora eu possa falar de expectativas, ou então, como se diz em termos quânticos, né? Eu posso falar de grandes probabilidades. Mas lei mesmo no sentido de que alguma coisa sempre acontece do mesmo jeito? Não. Nesse sentido eu não posso falar em leis da natureza. É um pouco contra-intuitiva essa ideia, mas quando você olha para o seu mérito, o mérito dessa ideia é total. Não há lei nenhuma na natureza. Na natureza há hábitos. As coisas acontecem mais ou menos do jeito que tem acontecido. E o sujeito que fez o estudo disso e que tenta entender isso de verdade é esse Rupert Sheldrake, cuja indicação aqui já dei a vocês várias vezes. Rupert Sheldrake é um biólogo inglês que tenta entender. Ele acha que as coisas são como são por causa da influência do passado. Então, um livro que você compra do Rupert Sheldrake, em tradução portuguesa, que você compra aí pelo site da Levaria Cultura, por exemplo, chama-se A Presença do Passado. Quer dizer, as coisas são como são porque o passado as moldou do modo como elas são. Mas não há nenhuma garantia de que... Porque o que acontece? As interações que há
entre os indivíduos de uma certa espécie e o seu campo mórfico, o conceito de campo mórfico, podem eventualmente modificar o modo como aqueles fenômenos se passam, e você pode ter uma modificação numa coisa que parecia ser permanente e que não é mais. Seja como for, independentemente dos estudos do Sheldrake, rigorosamente falando, não há como garantir que um determinado fenômeno físico vai continuar sendo sempre igual. Você tem uma expectativa que vai, mas de fato não há garantia nenhuma que possa ser assim. Portanto, não se pode falar em lei física só em lei metafísica. Não se pode falar em lei física nem em lei metafísica. Isso é apenas uma advertência para nós não levarmos a ciência muito a sério, porque a ciência é uma atividade muito precária. Tanto é, não sei, hoje eu li na internet aí o artigo do Luiz Fernando Veríssimo, até muito engraçado, dizendo que descobriram que o ovo não faz mal, que não tem problema nenhum no ovo, não tem nenhuma chance do colesterol do ovo a entupir as suas artérias, e que os cientistas estão pedindo desculpas por terem inventado essa tese. É sempre assim, quer dizer, os cientistas são sempre pessoas que têm uma capacidade limitada de fazer afirmações sobre o mundo, e facilmente eles aparecem e autodesmentem-se. É por isso que você não deve nunca eleger a ciência como hábito de coisa nenhuma. Porque depois que você manda matar 30, porque alguém disse tal coisa, você descobre que não era aquilo, que não era bem assim. É muito perigoso você estabelecer a ciência como instrumento de legislativo, por exemplo. Porque eles são muito instáveis, são muito volúveis em si. É claro, se os objetos que a ciência estuda são objetos do devir, estão o tempo todo se modificando, estão todo o tempo mudando, como você pode garantir que eles não mudarão para uma forma completamente nova que a sua equação não foi capaz de prever? Não estou dizendo que vão, mas estou dizendo que pode ser. Eventualmente, é isso que acontece. É isso que Aristóteles descobriu, entenderam? É isso que Aristóteles descobriu, e Aristóteles então diz uma coisa mais ou menos assim. Ele diz assim, olha pessoal, então a verdadeira sabedoria, o verdadeiro conhecimento é o conhecimento daquilo que é eterno e que é permanente, que está acima. E o conhecimento das coisas do mundo do devir, ou seja, do mundo sensível, que é esse mundo que está aí embaixo, é um conhecimento naturalmente precário, porque você não pode fazer afirmações absolutas sobre ele, apenas parciais, ocasionais, e é por isso que você precisa compreender que Aristóteles, nesse ponto aí, inventa as ciências modernas, todas as ciências modernas, porque do corpus aristotélico sairá daí a botânica, a zoologia, a psicologia, ele não faz muito estudo de ciência social, embora na política tenha aí algum conteúdo de ciência social, embora a política não seja um livro teorético, né? Ele sempre diz na política que ele não está tentando criar uma teoria sobre a sociedade humana. Ele está apenas dizendo como é que se governa. Então ele mesmo é cuidadoso para que a gente não imagine isso, né? Quer dizer, que a política não é um livro de teoria de política, teoria do governo, mas é um livro para orientar as pessoas como agir no governo. Mas ele fará todas as ciências modernas, produzindo então estudos em cada uma delas. Então ele vai estudar os animais, as plantas, os fenômenos associados aos astros, vai estudar o clima. E aí então você tem o Aristóteles na base, no início de todas as ditas ciências modernas. Que para Aristóteles tudo isso se confundia numa coisa só, chamada física, embora ele tenha feito livros separados, livros com temáticas separadas. Mas no fundo era tudo física. Mesmo o estudo da alma, que é a psicologia, era física. Porque física para um grego não significa alguma coisa como significa hoje em dia, mas significa apenas aquilo que está sujeito ao devir, aquilo que de alguma maneira está sujeito à modificação. E ele então irá nos dizer que metafísica é o estudo que está em cima. E em cima o que é? São as causas primeiras, e essas são eternas e não mudam. Então o filósofo aos pouquinhos vai se tornando aquele sujeito que está olhando para as explicações
fundamentais, para as explicações básicas. É aquele sujeito que procura explicar o todo e não a parte. E isso transforma a ciência propriamente dita, a ciência moderna, num capítulo da filosofia. Rigorosamente falando, a ciência é um capítulo da filosofia porque ela, deixada independente da filosofia, não sabe nem mesmo explicar por que funciona. Ela não tem a capacidade autoexplicativa, autoepistemológica, de dizer assim, bom, por que eu disse isso quando eu afirmo uma coisa cientificamente? Por que eu posso ter garantia de que eu estou certo? Para você saber por que é assim, é preciso fazer um estudo epistemológico, que é, por sua vez, um departamento da filosofia. A filosofia das primeiras coisas, portanto, é absolutamente inútil, porque ele permite uma aplicabilidade mínima, no entanto, é aquilo lá que explica-se todas as coisas. É tão inútil quanto fundamental. E aí é por isso que há essa frase de Aristóteles de que a metafísica é a mais importante de todas as atividades humanas. Todas as atividades de estudo, estudar a metafísica é a mais importante de todas. Aí vamos para o livro terceiro, se vocês olham para mim, comigo, né? A pesquisa das causas primeiras implica 15 dificuldades, aporias. Vocês receberam aí um mapa dessas aporias. E aí há mais uma metodologia aristotélica. Antes de você resolver o problema, é preciso olhar para as complexidades associadas a ele, porque senão você irá resolver mal. Então o problema se resolve na medida proporcional, diretamente proporcional, da quantidade de informações que você tem sobre ele. Por isso que levantar as aporias é uma metodologia fundamental. Em seguida, ele, está vendo, diz ali, tanto mais adequada a solução de um problema, quanto maior é a consciência dele. A consciência de todos os componentes do problema. As aporias opõem a visão dos naturalistas e dos platônicos. Então, o que é a aporia aristotélica? É um conflito entre o que pensavam os naturalistas, que são os pré-socráticos, é a mesma coisa, né? Você já sabe, todo mundo entende, né? Que naturalista e pré-socrático é a mesma coisa. E os platônicos. E Aristóteles tenta resolvê-los procurando um plano mais elevado que possa sintetizar os pontos positivos de ambos. O modo como você sai de um impasse é sintetizando para cima. Então, se você tem, por exemplo, uma aparente contradição entre homem e mulher, como sendo dois indivíduos, em conflito aparente, você só resolve isso quando você olha para o ser humano. Aí, quando você consegue olhar para cima ser humano, você junta essas duas partes aparentemente de conflito e desconflita automaticamente aquilo. Então, embora pareça uma bobagem dizer para vocês isso, é isso que as feministas não fazem, por exemplo. As feministas insistem em manter uma perspectiva de conflito entre homem e mulher. Mas o problema não é a mulher que tem uma condição trágica. Quem tem condição trágica também é o homem, mas no fundo quem tem condição trágica é o ser humano. Então, quando você analisa a condição trágica humana em geral, desaparece o conflito, o pretenso conflito que as feministas acham que há. Ou seja, na medida em que elas não fazem isso, que Aristóteles manda fazer há 2.400 anos, elas estão apenas garantindo que continuarão brigando à toa. Ou seja, o mundo moderno caracteriza-se por uma incapacidade incrível de prestar atenção no que veio antes. Falta doxografia. Nós não somos capazes de olhar para as referências velhas e entendê-las como sendo referências que nós jamais deveríamos ter abandonado, referências utilíssimas para a gente entender o mundo. Aí continuamos, né? No livro 4, há uma ciência do ser e acontecer, e ser e um são a mesma coisa, porque tudo aquilo que é porque vem mais ou menos na unidade. Então, tudo aquilo que é uma coisa. Então, há uma identidade entre a unidade e, portanto, o número 1 tem como sentido simbólico essa existenciabilidade, né? Porque, afinal de contas, indica uma repartição, uma separação da coisa das outras. Tudo aquilo que necessariamente vem sob a forma de vem sob a forma da unidade, vem como um indivíduo. E essa ideia é absolutamente fundamental em Aristóteles, porque Aristóteles só acredita que existam as coisas individuais, reais, concretas. Ele só acredita que exista, de fato, pessoas reais concretas. Isso que a gente chama de homem, genericamente, como gênero, como espécie, para Aristóteles é apenas um modo de falar.
Aristóteles não acredita que exista uma coisa chamada cachorro, genericamente. Acredita que tem os cachorros reais, concretos, aqueles que você pode pegar, aqueles que podem, com quem você interage, reais, concretos. E a palavra cachorro, diz Aristóteles, não morde. De fato, não morde, né? A palavra cachorro não morde, quer dizer, cachorro para Aristóteles é apenas uma maneira genérica de falar. Então, para Aristóteles só existe aquilo que é um no sentido de concreção, realidade. Os vários sentidos de ser unificam-se na referência a um único princípio, a substância. Então, ele nos dá aí vários sentidos de ser. Vocês receberam aí um mapa com esses sentidos todos aí, nós olhamos na última vez. E o que faz com que eles se unifiquem é que, no fundo, há alguma coisa que está por trás de tudo isso, que é a substância. Substância é aquilo que é. É a coisa enquanto coisa. É o ser enquanto ser. A substância é alguma coisa real, verdadeira, em torno da qual todas as outras coisas ocorrem. E nós vamos entrar no assunto substância de novo hoje, aqui, com toda a força, né? Quem não entendeu até agora vai hoje sair daqui entendendo. Está na competência da ciência do ser o estudo dos princípios lógicos fundamentais, dos quais o primeiro é da não contradição. Lembram disso? Essa é uma aporia, né? Era uma aporia. Será que o sujeito que está estudando o ser, portanto a substância, porque não esqueçam nunca isso, pessoal, para Aristóteles só existe a substância. Então, o que é aquele cachorro específico, a Lili Maria? Tem um cachorro chamado Lili Maria, cachorro da Clara. Né? Então, a Lili Maria existe, ela é real e concreta, ela é substanciosa, você pode pegar no colo, né? Ela vai fazer xixi na sala, entendeu? Ela tem uma existência real, concreta. Não é isso? Compreenderam isso, né? No entanto, eu posso, quando eu digo assim, que a Lili fugiu, ou que a Lili está correndo, ou que a Lili faz xixi, ou que a Lili está deitada, ou que a Lili está cansada, tudo que eu possa dizer a Lili, todos os predicados possíveis que eu possa dizer, obrigatoriamente exigem a existência da Lili lá, antes de mais nada. Então, se eu disser assim, a Lili está cansada, de alguma maneira eu estou dizendo que a Lili está num certo estado existencial acidental. Acidental por quê? Porque ela poderia não estar cansada. O fato de que ela está cansada não a define como tal, porque ela pode não estar cansada no outro momento. Então, o fato que eu digo que ela está cansada não é tão importante quando eu digo que a Lili é a Lili, quando eu reconheço a sua existência como substância. Tudo que eu posso dizer de alguma coisa é menos importante do que aquela coisa da qual eu digo essas coisas todas. Por isso, para Aristóteles, tá? Isso que é importante entender. A metafísica de Aristóteles, no fundo, é uma ousiologia. Ousia é a substância em grego. Tá? Então, no fundo, é isso aqui. Ó. O centro unificador dos significados do ser é a ousia, a substância. Ousia é substância na linguagem aristotélica. É isso que unifica todos os raciocínios metafísicos para Aristóteles. E o livro quinto é um livro tipo léxico, em que há aí 30 termos filosóficos aplicáveis à metafísica, não pusemos aqui. O livro sexto, Aristóteles vai nos dizer que a metafísica também é uma teologia, porque existem substâncias que não são desse mundo, são substâncias suprassensíveis. Essas substâncias suprassensíveis não pertencem a esse mundo. Portanto, o estudo dessas substâncias suprassensíveis é a teologia. Há, portanto, na metafísica também esse conteúdo teológico que Aristóteles nunca desenvolveu completamente, sabe? Ele não escreveu nenhuma obra de teologia verdadeiramente, embora ele o tempo todo fique fazendo aí como é que eu diria? Faz a preparação do raciocínio para que você compreenda que há alguma coisa que tem que ser entendida em cima. E aí, pessoal, que eu queria muito voltar a um assunto de sábado, que muito poucos de vocês estiveram lá, né? Porque para explicar o Platão, porque o Platão é assim, Platão é professor de Aristóteles, né? Então eu vou dizer uma coisa importantíssima para vocês agora, é preciso que vocês entendam isso com toda clareza, tá? Então, para Platão e para Aristóteles tem um mundo sensível. Tá, para os dois tem. A diferença dos dois é que Aristóteles diz o seguinte, ó, esse aí é o único que existe de verdade, é esse mundo aí.
E os dois acham que esse mundo é imperfeito. Os dois, hein? Os dois. Mas eles acham diferente, porque Aristóteles acha que esse mundo aí é irracional. É um mundo que está sujeito ao devir, portanto está mudando o tempo todo, não pode ser racionalizado, entenderam? Porque é mais ou menos como uma roleta que vai sempre escolhendo um número que você não é capaz de prever. Esse é o mundo real. O mundo real é sujeito a uma porção de modificações. Para vocês saberem quais são elas, temos aqui o primeiro esquema aristotélico da noite. Tá? Então, por favor, Eliane, se você puder me ajudar. Perdão. Josane, por gentileza. Ambos acham que o mundo é imperfeito. Que o mundo sensível. Mundo sensível. Tá? Ambos acham que o mundo sensível é imperfeito. Nenhum dos dois tem qualquer espécie de ilusão sobre esse mundo sensível. Mas eles acham que esse mundo sensível é imperfeito por razões diferentes, e não pela mesma razão. Que já vou explicar para vocês assim que nós olharmos aqui para os tipos de mudança. Então aqui tem o que Aristóteles pensa que seja mudança. O livro que explica melhor esse assunto chama-se, tem um pouquinho na física. Na física, esse é o assunto central quase da física. E também tem um assunto, também tem um pouco num livro chamado Da Geração e da Corrupção, que você encontra a tradução brasileira. Tem até uma indicação aí de uma tradução, editora Landi. Então, não, o mundo sensível é esse aqui, ó. O mundo sensível é o mundo das coisas, tá? Das coisas reais, ó. Eu bato assim, ó, existe. Ai, existe a minha mão, tanto é que doeu. Mas entendeu? Pensamento não É o quê? Pensamento Não. Não é Não. Tá? Qualquer abstração não é muito sensível. Paz. Paz não é muito sensível. Saudade também. Saudade não. Tá? Sentimentos não. Tá? O mundo sensível é o quê? É o mundo das criaturas reais e concretas. Que são essas coisas aqui. Como é que você sabe que é o mundo sensível? Porque tudo que está nesse mundo sensível está sujeito à mudança. Tá? Em que sentido que tem mudança? Tem aí então as mudanças que Aristóteles reconhece. Né? Primeira é geração e corrupção. O que é a mudança associada à geração e corrupção? É toda mudança associada à criação e destruição da substância. Então, quando nasce um porquinho, nasceu uma substância nova, que é o porquinho, como é o nome do porquinho? Aquele porquinho do filme? Pig, não é pig? Baby. Nasceu o baby, pronto. O baby agora é uma substância. Ele é real, concreto. Eu posso pegar, entendeu? O cachorro lá queria dar uma mordida nele. O baby vai lá e conduz o rebanho das vacas, não é isso? Não é isso? O baby é real e concreto. Então nasceu o baby. No dia que o baby morrer, aquela substância irá se desnaturar. Não é isso? Quando há morte, não há mais um porco. Há um cadáver de porco que não terá mais as funções porcinas, né? Não irá grunhir mais, não vai se comportar como um porco. Nós saberemos facilmente que não se trata mais de um porco, trata-se de alguma coisa que foi um porco. Parece claro isso para vocês? Então, o primeiro tipo de mudança que alguma coisa do mundo sensível pode sofrer é a mudança da geração e da corrupção. O segundo tipo de mudança é o movimento. O movimento não implica nem em geração nem em corrupção, mas implica numa transformação da substância. Ele nunca perde de vista a substância, porque a substância, no fundo, é só o que existe para Aristóteles, não é isso? E que tipo de movimento pode haver? A alteração, por exemplo, quando uma casa é decorada para o Natal. Continua sendo uma casa, porém agora é uma casa decorada. Há aumento e diminuição, quando há um aumento ou diminuição de quantidade. E, por último, translação, que é quando você tira uma coisa de um lugar e põe no outro. São os 3 tipos de mudança que podem existir. Olha, pessoal, uma das coisas maravilhosas no Aristóteles, que vocês vão aprender a fazer, e que não há nenhuma filosofia que dá tanta capacidade operacional para a sua mente como Aristóteles. Porque, veja, o que é isso aqui? Vocês repararam que isso já é o 30º esquema aristotélico, né? Não é isso? Esse número aqui não sei para quanto vai, mas vão ser muitos esquemas aristotélicos, porque tudo que Aristóteles faz, ele organiza mentalmente assim. Então ele diz assim, bom, então isso que eu estou vendo aqui agora é de um tipo só ou são de vários tipos?
Ora, o que é isso? Isso é o princípio de qualquer raciocínio científico. Como é que um consultor age numa consultoria? Como é que você faz, por exemplo, quando um psicólogo vai cuidar de um paciente? Ele tem que saber se aquela pessoa tem um problema, dois, se aqueles problemas são ligados entre si ou se são separados. Não é isso? Quer dizer, antes de você conseguir mapear o que está acontecendo ali, é difícil conseguir intervir. E é a mesma coisa, é como se você tivesse assim, num baú, uma quantidade de objetos incrivelmente diversos, e que você precisaria separar. Então, tirou os sapatos, os lápis, as canetas, aí os lápis você separa os que são pretos, os que são de cor, aí você separa os de cor, os curtos e os longos, os pretos você separa os curtos e os longos, mas tem uns que tem borracha na ponta, outros não tem. Se você não organizar aquilo com que você está lidando, você não consegue resolver problema nenhum. Mas quem é que ensinou a fazer isso? Aristóteles. Então veja, de vez em quando ele erra, porque ele, afinal de contas, não vamos exigir tudo. Mas, de modo geral, os esquemas aristotélicos, ou seja, esses esquemas de apresentação do leque das possibilidades, são perfeitos. Porque você vai olhar e, de fato, não sobra nada. Tá? Não sobra nada de fora. Diga, Gerson. Veja, às vezes, fazendo um contato técnico, Platão conceituou o mundo das ideias, né? É. A partir fez uma dedução. O mundo das ideias É. singular. O Aristóteles fez o contrário, só que eu não peguei aonde que está essa... Eu vou explicar isso em seguida, tá? Com toda a calma, vai demorar um pouquinho, tá? Já chegamos lá. Então, o que acontece com... Eu ia explicar isso, mas para isso eu precisava dizer para vocês o que é mundo sensível. O que é mundo sensível? Quem definiu o que é mundo sensível é Aristóteles dizendo, é um mundo sujeito a movimentos, a mudanças. Agora, também repare, né, que aí dentro desse conjunto de mudanças que está aí, metabolé, de onde vem a palavra metabolismo, não é isso? Metabolismo significa aí exatamente isso, que essa palavra que os médicos usam, os biólogos, metabolismo, vem de metabolé, que é a mudança em grego. Não é isso? Tá? Então, aqui você tem aqui essas mudanças tão interligadas. É claro, vocês devem ter percebido, que as mudanças de geração e corrupção, de alguma maneira, interferem nas outras três. Mas nós não vamos discutir isso aqui, porque isso aqui é um capítulo do outro livro, que precisaria da noite inteira para a gente debater. Então, eu apenas trouxe isso para a gente poder saber como é que Aristóteles pensa, para a gente ir montando o nosso quebra-cabeça aqui da metafísica, que exige todas essas coisas de apoio, né? Vocês entenderam isso? Então, tanto para Platão quanto para Aristóteles, porque eles não estão em desacordo com tudo, há um mundo sensível, que é o mundo das coisas concretas, que estão subordinadas ao devir. O que é ser subordinado ao devir? Quer dizer, que estão subordinadas ao fluxo. E este fluxo, como é imprevisível porque você não tem garantia nenhuma de previsibilidade, pode ser um fluxo que gere alguma surpresa. Sabe por que você no Natal enche a árvore de luzinhas? Por que nós fazemos isso? Enchemos a árvore de luzes, porque nós queremos muito pedir a Deus que, pelo amor de Deus, não interrompa a luz do mundo de uma hora para outra sem dar aviso. Entenderam o sentido das luzinhas de Natal? A luz de Natal é um pedido que nós fazemos para Deus. Dizer, Deus, olha, eu sei que você pode a qualquer momento interromper a emissão de luz, mas não faça isso pelo amor de Deus. Esse é o sentido simbólico das luzinhas de Natal. Compreenderam? Porque no fundo, você tem que aceitar o fato de que tudo nesse mundo funciona por milagre. É mais ou menos assim. Quer dizer, é mais ou menos como funcionam os contos de fada. Se tem alguma coisa que é realista, é contos de fada. Porque tudo que acontece no mundo é, de certo modo, meio inexplicável. É como se fosse por passe de mágica mesmo. E você só se consegue entender filosofia quando você aceita isso, por mais paradoxal que possa parecer o que eu estou dizendo para vocês. Quem quiser entender isso com precisão, leia um livro maravilhoso do Chesterton chamado Ortodoxia, que acabou de ser relançado agora aí no jubileu, 100 anos de centenário, né? Centenário do livro. Chama-se Ortodoxia, acabou de ser lançado, está em todas as livrarias, é bem barato, do Chesterton, G.K. Gilbert Keith, né? G.K. Chesterton,
Chester é como Chester no Natal, né? E Chesterton, Chesterton, bem fácil de escrever. Ortodoxia é um livro sobre o cristianismo. É um livro maravilhoso, um livro absolutamente imprescindível, de leitura completamente imprescindível. Você não pode deixar de ler esse livro. Ele vai explicar para vocês que o que se chama de maneira cristã de ver o mundo é uma maneira associada com a maneira que se vê os contos de fadas, em última análise, porque é a única possibilidade científica verdadeira. Porque como você não sabe o que vai acontecer em seguida, você precisa contar que o milagre vai continuar acontecendo. De alguma maneira. Né? Então, a razão pela qual Platão e Aristóteles não achavam que o mundo sensível era sensível pelas mesmas razões, era imperfeito pelas mesmas razões, é porque Aristóteles via nessa submissão desse mundo ao devir, né, nessa existência incerta que o futuro implica, ele via nisso uma incapacidade de previsão. Então ele achava que havia sempre uma certa irracionalidade na natureza. Vocês compreendem isso? Quer dizer, na natureza sempre pode ter alguma coisa que não é como você espera que seja. Sempre pode ter um fenômeno estranho, esquisito. Aqui, antes de vocês chegarem, o Marco Aurélio estava me mostrando aqui um folheto que ele conseguiu do Frei Pio de Pietrautina, que é um padre que durante 50 anos, né, teve os estigmas, viveu 50 anos com os estigmas. Era um padre que tinha capacidade bilocacional, ele conseguia estar em mais de um lugar ao mesmo tempo. Há muitos e muitos testemunhos disso. Então o sujeito chegou para o padre e falou assim: padre, eu ontem à noite tenho a sensação absoluta que o senhor me deu uma bolacha ontem à noite quando eu estava rezando. Mas não pode ser porque o senhor estava em Roma ontem? Ele falou assim, e o padre fala assim: e aquilo era jeito de rezar? e vocês podem obviamente bancar os céticos. Agora há uma quantidade de fenômenos inexplicados na natureza que são fenômenos associados a esse fato. Né? Há uma certa irracionalidade na natureza que impede que você a explique totalmente, impede que você a matematize, subordinando qualquer que seja os seus processos a equações permanentes. Não dá para fazer isso. E é mais ou menos o que esses quânticos dizem. É claro que dizem numa outra esfera da natureza, né? Nós não vamos aqui fazer essa bobagem de ficar achando que tudo é quântico, tá? Por favor. Mas dentro da esfera específica da física quântica, eles dizem também que é assim mesmo, que é tudo meio provável. Você não sabe, de fato, não sabe se aquilo que você está vendo é o que você está vendo, ou é o que é, porque se você não estivesse olhando, talvez fosse diferente. E há uma razão boa para isso. Isso não é mágica, nesse caso não é mágico. Mas a verdade é que Aristóteles via no mundo sensível, apesar da sua, digamos, tridimensionalidade, do seu peso, da sua realidade aparente, né, via nesse mundo uma certa irracionalidade insuperável, insolúvel. Platão não achava nada disso, porque Platão achava que nada disso aqui de fato existe. Entendeu a diferença para Aristóteles? Platão achava que isso aqui, na verdade, são as tais das sombras que os internados naquela caverna estão assistindo. Aquele pessoal que olha para a parede e vê sombras das coisas que passam atrás dele. Então Platão achava que isso aqui tudo, nós mesmos, as coisas que existem aqui, elas são em princípio já completamente falsas. E que, portanto, é por isso que esse mundo aqui é um mundo incerto, porque ele é apenas um mundo de sombras. Ambos achavam a mesma coisa por razões diferentes. Tá certo, pessoal? Compreenderam isso? Bom, então agora pegando o ponto que o Jasso levantou ali. Se Platão achava que esse mundo aqui são sombras, então ele certamente aceita que exista um mundo de realidades, cujas sombras projetadas são esse mundo aqui. Parece uma conclusão necessária, não é? E esse mundo de realidades são as tais do mundo das formas, ou ideias, porque ideia e forma são a mesma coisa, em última análise. Tá? Ideia, a palavra eidos, ideia vem de eidos é forma. Então, o mundo das formas, que é o que havia numa outra esfera, numa esfera transcendente, é o que de fato existe. Por exemplo, o branco só existe lá.
O que é branco aqui? Branco aqui são essas tentativas todas mal fracassadas de fazer o branco que tem lá. Por isso que todo branco é diferente. Você pega dois carros brancos, põe um do lado do outro, se forem de duas marcas diferentes, são diferentes os brancos, não são o mesmo branco. Você pega dois cachorros brancos, não são brancos iguais. Você pega duas camisas brancas, não são. Olha a camisa lá do Gerson, tá vendo? E do Rubens. Não são o mesmo branco, né? Não porque uma seja suja e a outra não é por isso. Mas são tons de brancos diferentes. Portanto, para Platão, o que existia, o branco que existe é um branco, uma forma chamada branco que existe no nível inacessível que está lá em cima. E esse nível inacessível é uma espécie de branco genérico, é aquilo que vai ser chamado em seguida de universal. Ou seja, o branco universal é aquele que está lá. E esse universal é o que existe de fato. E o que nós pensamos que existe aqui embaixo são apenas sombras muito enganosas do que existe lá em cima. Não é preciso dizer a vocês que todas as filosofias orientais têm a mesma ideia. Né? A ideia do samsara, a ideia do maya, ou seja, todas elas acham que nós passamos a vida mais ou menos aqui, vagueando nas sombras e no engano, no auto-engano. E que, de fato, o que nós devemos fazer é sair desse mundo de sombras e auto-enganos e irmos para um mundo onde não há sombra nenhuma. Então, isso coincide mais ou menos com toda a perspectiva oriental, tanto budista quanto hindu. É mais ou menos a mesma. Quem? Os hindus acham isso. Acham que você está vivendo aqui um mundo de ilusões. Samsara. Maya, né? Maya. Samsara é o conceito budista. E que você então tem que fazer o quê? Sair desse mundo das ilusões e recuperar o verdadeiro mundo. Mas isso é profundamente platônico, é a mesma ideia no fundo. No fundo é a mesma ideia. E que não deixa Platão falar sozinho. No fundo, uma boa parte da humanidade acredita na mesma coisa. Mas Aristóteles não acredita nisso. Aristóteles acredita que isso que ele chama de cavalo, não é isso? Por exemplo, o cavalo genericamente. Não está falando do cavalo do Roy Rogers, nem do cavalo do Chacrinha, nem do cavalo do Beto Carreiro, nem do cavalo de não sei quem, está falando do cavalo em geral, que é universal. Esse cavalo que Platão acha que só ele existe, para Aristóteles é um cavalo completamente inexistente. Ele não é um cavalo que você possa montar, é um cavalo que não come feno é um cavalo que não relincha, portanto é um cavalo que não coiceia ninguém, não dá coice a ninguém. Portanto, Aristóteles acha que esse cavalo aí que é universal é apenas uma referência genérica, uma espécie de nome coletivo que você dá. Entenderam essa diferença essencial entre essas duas coisas, entre essas duas abordagens, Platão e de Aristóteles? Quem é que tem razão? Os dois têm razão, porque, no fundo, de fato, é preciso que você aceite a ideia de que a única água que existe é essa água concreta que eu posso beber, e que a água genericamente não está em lugar nenhum, não molha ninguém, nem mata a sina de ninguém, mas ao mesmo tempo eu tenho que ter uma coisa que unifica todas as águas concretas e reais. E essa coisa é a aquacidade, digamos assim. Do mesmo modo que, para eu poder afirmar que tanto um Yorkshire de 1,5 kg quanto um dog alemão de 70 kg podem ser chamados de cachorros ambos, eu tenho que ter alguma coisa comum a esses dois, que se chama cachorridade. A cachorridade é a essência dos cachorros. Então, quando eu digo que um Yorkshire é um cachorro, e de fato é, né? Não é isso? Alguém tem dúvida que um Yorkshire é um cachorro? Alguém pensa que é uma espécie de rato? Não é. Né? Então, o Yorkshire é um cachorro. Então, se você tem ali naquele animal a capacidade de chamar de cachorro, é porque ele tem uma cachorridade implícita à sua natureza. Então, o que Platão está dizendo é que todos os indivíduos reais chamados cachorros, todos eles têm uma essência comum, que é a essência da cachorridade. E essa essência da cachorridade é o cachorro real, verdadeiro. Portanto, é mais ou menos como se nós tivéssemos que aceitar ambas as perspectivas, porque no fundo, o que há aqui é um desastre existencial, porque o que acontece é que nós somos simultaneamente indivíduos separados dos outros e ao mesmo tempo nós somos indivíduos coletivos de alguma maneira.
Nós somos aqui unificados socialmente e somos unificados como raça ou como espécie. Portanto, ao mesmo tempo que nós somos uma coisa, somos a outra. É por isso que nós sempre teremos uma identidade, uma existência individualizada e ao mesmo tempo sempre teremos uma existência coletiva. E o pior é que você não pode dispensar nenhuma das duas, porque a maior parte das coisas que você sabe, você aprendeu coletivamente, a começar pela própria língua que você fala, que você não inventou para você mesmo. Então, a língua que você fala, que é o modo como o seu cérebro funciona, é coletivo, veio do conjunto, não é alguma coisa que você tenha inventado para você mesmo. Não é? E, ao mesmo tempo, né, nós temos que aceitar o fato de que somos indivíduos separados dos outros. Se você pegar 99% dos textos sobre Platão, quer dizer, dos comentaristas de Platão, eles darão para vocês essa explicação que eu acabei de dar, que é a explicação padrão. Todo mundo entendeu, né? Todo mundo entendeu o que eu expliquei, não é isso? Bom, no entanto, se você pegar um único comentarista chamado Giovanni Reale, Giovanni Reale é esse que é o autor desse estudo sobre a metafísica, que é um sujeito notável, o maior estudioso de filosofia antiga que existe. Tem uma coleção de livros chamada História da Filosofia Antiga, que é uma preciosidade, né, em 5, 6 volumes. Tem essa metafísica aqui produzida. Tem também um livro de História da Filosofia, que não é tão brilhante, porque o Giovanni Reale é um especialista em filosofia antiga. Então, aí de Plotino para trás, Boécio para trás, aí para frente, ele já não é mais alguém com o mesmo brilhantismo. E o Giovanni Reale escreveu um livro chamado Por uma Nova Interpretação de Platão. E essa nova interpretação de Platão é uma maneira nova de interpretar Platão, que diz o seguinte, que embora todo mundo pense que a filosofia de Platão acaba nesta ideia de que existe esse mundo das formas logo em cima, existe um terceiro nível de filosofia platônica, e esse terceiro nível, ele chama, Giovanni Reale chama, não é Platão que chama, é Giovanni Reale que chama, de segunda navegação. Como se o nível das formas fosse a primeira navegação. Então, na primeira navegação, o Platão teria descoberto as formas, que são as essências, né? A cavalidade, a cachorridade, a Volkswagendade, a Fiatialidade, né? Entenderam? Né? Essas coisas que são essências. Não é isso? Sei lá, a Chrysleridade. Essa é a ideia, muito bem. Né? O quê? A Brahmanidade, tá, muito bem. A cervejalidade, né? Porque na verdade a Brahma já é um indivíduo real, tanto é que tem marca. Não é isso? Agora, quando você junta, quando eu junto Brahma, Antártica, Budweiser, não sei o que, mais Heineken, não sei o que, tudo isso dá. Por que tudo isso é cerveja? Porque tem porque dá tudo a dor de cabeça. Depende, né? Algumas não. Porque existe uma coisa chamada, todas elas têm uma coisa chamada cervejidade. E a cervejidade é a essência da cerveja, que está nesse nível alto. Só que a desgraça da cerveja de Platão é que ela não mata a sede de ninguém. Entendeu? É uma cerveja platônica. É o mesmo problema do amor platônico proposto para a cerveja. Você irá ter uma cerveja que não vai resolver muito a sua situação. Porque a cerveja que vai matar a sua sede é aquela cerveja Serra Malte que está ali suando dentro do congelador daquela geladeira da sua casa. Daqui a 2h30 você vai lá e vai bebê-la. Então, essa é a cerveja real. É a cerveja do Aristóteles. É o quê? Essa é do Aristóteles. A do Platão é a cerveja que é a essência da cervejidade. Como é que eu posso, no entanto, falar em cerveja para esse indivíduo, se não houver alguma coisa que autorize isso, ou seja, que unifique todas as cervejas em si? Compreendendo que é um problema insolúvel esse, não tem nenhuma possibilidade de sair disso. Mas aí então, o que diz o Giovanni Reale? Diz o seguinte, que existe um outro nível de abordagem platônica, que é o nível da abordagem platônica a segunda navegação. E a segunda navegação é o seguinte, para Platão, de acordo com o Giovanni Reale, para Platão não há, o processo não acaba no mundo das formas, mas acaba num patamar superior, que é o da segunda navegação. O
problema dessa patamar novo é que ele não está em lugar nenhum. Você pega os 26 diálogos, pode ler de trás para frente, de para trás, não tem nada lá diretamente associado a isso. Então Platão sempre irá até o mundo das formas. Então Giovanni Reale acha que essa segunda navegação era feita por Platão, não nos seus livros que foram publicados, né, os diálogos que nós temos hoje aqui, mas nas aulas que ele dava para os seus alunos os alunos mais iniciados, os alunos que de alguma maneira tinham aí uma certa diferença já de maturidade em relação aos outros. E essas aulas que ele dava é que Platão explicaria então que existem, antes das formas, existem princípios metafísicos que produzem, que viabilizam e produzem as próprias formas. Da mesma razão, pelo mesmo modo como as formas produzem os indivíduos reais no mundo sensível. O mundo sensível é causado pelo mundo das formas. Mas o mundo das formas, por sua vez, é causado pelo mundo dos princípios. E os princípios são não escritos. Portanto, aí o Giovanni Reale diz que esse ensinamento de Platão não está escrito, mas está implícito, escondido, está o tempo todo misturado com o escrito, de modo que se você olha com cuidado, você vai retirando daqui, dali, aqueles diálogos mais esotéricos, mais difíceis de ler, como Timeu, por exemplo, você vai lá, retira, pronto, tem aqui um conjunto de princípios, que são os princípios que regem todas as coisas e que nada mais são do que as leis metafísicas de Aristóteles. E isso significa, no fundo, que há uma enorme unidade entre os dois. Quem quiser saber que princípios são esses, há aí a coincidência incrível. O Mário Ferreira dos Santos, o maior filósofo das Américas, escreveu um livro chamado A Sabedoria das Leis Eternas. Você compra aí no comércio, A Sabedoria das Leis Eternas. É um livro que é difícil de ler, porque o Mário Ferreira dos Santos não era um bom escritor, e que é um pouco sintético demais, mas aos pouquinhos você vai decifrando. E nesse livro você tem aí as leis que são estas leis aí, que no fundo devem estar por trás do trabalho de Platão. E é um livro pequenininho, você consegue comprar no comércio sem grandes problemas. As leis da sabedoria, Sabedoria das Leis Eternas, de Mário Ferreira dos Santos, é o que existe hoje de mais próximo de uma descrição do que seriam os princípios platônicos que estariam acima do mundo das formas. Então, quer dizer o seguinte, que haveria o mundo dos sensíveis aqui embaixo. Sensíveis por quê? Porque os nossos sentidos os percebem. É isso que significa sensível. Porque a sua vista vê, o tato sabe que tem uma mesa aqui, mesmo que eu fosse cego, saberia que tem uma mesa aqui, não é isso? E você consegue sentir o odor de algumas coisas, você tem um acesso pelos sentidos. Então esse mundo sensível, ele está subordinado ao mundo das formas, que é o mundo abstrato, e que por sua vez está subordinado ao mundo dos princípios. O autor dessa ideia é esse Giovanni Reale, que fez uma descoberta genial, porque de fato Platão fica absolutamente claro depois que você entende isso. E escreveu um livrão desse tamanho, chamado Por uma Nova Interpretação de Platão. Não. Mário Ferreira dos Santos, ele, embora esteja nos dicionários italianos de filosofia, quer dizer, é aquela miséria brasileira, né? O Mário Ferreira dos Santos é um gênio incrível que foi completamente desprestigiado e desprezado pelo próprio Brasil. Então, se nós não der uma bola para ele, imagina se os outros estariam. Não faz não, tá? Não faz menção. Por exemplo, o número 1. São todos princípios meio pitagóricos, porque, no fundo, o Platão virou meio pitagórico no final da vida. Ele era meio pitagórico. Depois que ele fugiu, depois da morte de Sócrates, ele foge com medo de também ser condenado, e ele então vai fazer uma viagem e vai para Sicília, onde ele encontra os neopitagóricos e aprende um monte de coisa que ele sabe. Então, são princípios do tipo assim. Primeiro princípio, a lei da unidade.
tudo que existe, existe na forma de um. Só existem coisas que são reais e concretas. Portanto, quer dizer, alguma coisa para existir tem de existir como uma coisa determinada. Portanto, é uma coisa, um. E tudo que é um gera a segunda lei. Tudo que é um gera o seu oposto automaticamente, que é a lei do dois, que é a lei da oposição. Então, você é Josane, então todas as outras coisas são não Josanes. Não é isso? Há apenas um que não tem oposição nenhuma, que é o um divino, que é Deus. Então esse é o único um que é simples e não pode ser decomposto no seu oposto. Então quando você começa a olhar agora, daqui para frente, Aristóteles, você vai descobrindo que muitas dessas leis estão implícitas aqui em Aristóteles. Então é apenas a prova de que Aristóteles acabou partindo dos objetos sensíveis, que são aqueles que ele acredita que existem na concreção, for criando leis metafísicas que pareciam não ser platônicas, porque todo mundo achava que o Platão acabava aí no mundo das formas. Mas que quando você expande o Platão para cima, para o mundo também das leis, você descobre que há uma enorme semelhança entre eles, uma enorme capacidade de semelhança. Na verdade, só tem uma diferença de trajeto. É como dois sujeitos que estão no lado da ilha e resolvem dar volta na ilha, cada um indo por um lado. Vão chegar lá do outro lado juntos. No entanto, cada um fez um trajeto diferente. A gente falou aquela dúvida, né? Mas como que o Aristóteles se refere a isso? Que ele categorizou, né? Montou categorias, é uma casa. Mas a casa está um conceito de casa. É que ele... O intelecto ou ele resgatou a visão do mundo também? Não, ele não acredita que as ideias platônicas, as formas platônicas, sejam substâncias. Ele vai nos provar hoje aqui. Tá? Ele não acha que isso seja substância. Ele acha que substâncias são só as coisas reais. Substância, isso é substância. Você é substância. Mas ele acredita que hajam leis. As leis que organizam as coisas todas. Então, onde é que eles se unificam? Nas leis, mas não no conceito de substância. Porque como cada um parte de um lado, então para o outro, né, o ponto de onde o outro parte é sempre uma má escolha. Então Aristóteles acha que Platão, que é professor dele, parte de coisa que não existe, e Platão acha que Aristóteles é um ingênuo que acha que isso que tem aqui no mundo sensível pode significar alguma coisa. Nós nem sabemos bem o que é isso. Um negócio que está subordinado à geração e corrupção, que vai morrer. Que significado tem isso? Entendeu? Onde é que está o problema? Quer dizer, onde é que eles conflitam? Porque cada um olha para o ponto de partida do outro e diz assim, pô, mas que besteira que você está fazendo. Mas no fundo os dois vão chegar no mesmo lugar, que são nas leis fundamentais do ser. Os dois terão produzido uma metafísica. Como é que é o nome do livro do Aristóteles? Metafísica? Ora, um sujeito que parte da substância, que é uma coisa real e concreta, individual, chega a construir um livro metafísico dizendo que metafísica é verdadeira sabedoria? Vocês não acham que esse sujeito está dizendo para vocês que no fundo há alguma coisa abstrata lá em cima que é o que vale de fato? E é por isso que Aristóteles vai aparecer daqui a pouquinho com a ideia de que há substâncias eternas. E qual é a diferença que tem entre as substâncias eternas e as outras? Essa substância aqui é uma mistura do quê? Da forma de copo com um material chamado copo, plástico. Não é isso? Para poder ter esse negócio, tem que ter o quê? Tem que ter a forma e o material. Então, essa substância aqui é uma substância real. Isso aqui é o chamado copo. Tem um nome, copo. Copo de plástico. Para Aristóteles, as substâncias que são eternas não têm matéria, só tem forma. Deus não tem matéria, Deus só tem forma. Entenderam? No fundo, Aristóteles e Platão estão muito próximos um do outro, muito mais próximos do que a gente pensa.